Salve, salve, rapaziada! Estamos no ar com o Ponto Fora da Curva Podcast. O nosso tema de hoje, aliás, o nosso convidado, ele vai tratar de área classificada. Quais os riscos de uma área classificada, onde implementar, qual tipo de inspeção, o que deve ser feito. Márcio, obrigado por ter vindo, meu irmão. Te agradeço aí por ter aceitado o convite. Tá nervoso? Faz parte, né? Que é Natural. isso, cara? Que é isso, cara? Você é um grande gestor, não pode ter nervoso. Um líder. Se não tiver um gelinho na barriga, não é normal. Não, cara, não diga. Márcio, engenheiro eletricista, né? Exato. Especialização em projeto, gestão, Exato. grandes player. Algumas jornadas pelo caminho aí. Fizemos uma carreira bem consolidada. Tá com uns 30 anos de carreira, não tá? 33 anos de carreira. 33 anos. Comecei bem jovenzinho, com o papai. Muita farinha com rapadura. Muita. E não é pouca, não. Como é que foi essa trajetória? Essa trajetória foi boa, né? No início eu comecei na área... Bom, primeiro meu chamo Márcio Alexandre Garcia, né? Márcio Garcia. Sorocabano do interior de Paulista, leite quente, né? Como costumo dizer. E estou aqui no Ceará há 4 anos, vim transferido aí para uma multinacional. E no momento estou numa transição de carreira, né? E se reinventando. E um dos know-hows, né? Exatamente, um dos meus know-hows aí são ter aprendido bastante a área classificada, com grandes profissionais também fora do Brasil. Porque o que acontece, né? Hoje em dia, a área de gases e vapores ela é bem consolidada, né? Por causa da Petrobras, então já tem um know-how bem grande, grandes profissionais no mercado. Mas existe muito uma valorização por parte de área classificada, mas somente para a área de gases, né? Exato. E aí onde é que está o vilão aí? Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o agronegócio está sendo se destacado muito, né, com relação a isso. Sim, grande proporção. Porque a teoria do conhecimento, né, o chá, né, conhecimento, habilidade e atitudes, né. Então, no mercado do agronegócio, isso é teoricamente novo. O pessoal está se especializando, o pessoal está se capacitando em manipulação de pós-combustíveis hoje, né. Fruto disso é alguns incidentes e acidentes que estão acontecendo pelo nosso país, né? Se você analisar, explosão de silo, alguns equipamentos empresas de madeiras que vêm a ter incidentes. O pós-suspensão, né? Exato. E quando a gente fala assim, então, nessa questão a gente está falando de materiais sólidos. Exato. Não é isso? Materiais sólidos. E quais os materiais sólidos que ocorre o risco de explosão? Por exemplo... E aonde é que vai se classificar depois, né? Porque tem essa questão também da classificação ATEX, 1, 2 ou 3. Exato. Na realidade, para pó é um pouco diferente, né? 0, 1 e 2 é para gases, e para sólidos, colocam 2 na frente. 20, 21 e 22. Como é? Explica aí, eu não sabia. Zona 0, zona 1 e zona 2, né? Certo. Isso para gases. Tem uma classificação, um ATEX no caso, né? Para gases. Para gases. Para pó, você adiciona um número 2 na frente. Aí fica a zona 20, zona 21, zona 22. Agora eu tô entendendo. Quanto menor, pior. O risco é maior. Então, zona 20 é pior do que a zona 21. Poxa, então por quê? É ao contrário. Então, tá meio que decrescente. Então, o 2, mesma coisa. O 2 é crítico, o 1 é mais crítico e o 0 é mais crítico. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um elevador de caneca, tá? Dentro do elevador de caneca, você normalmente classifica como zona 20. Porque ele constantemente está em pó em suspensão na hora que está manipulando o produto. Tu fala em todo o curso do elevador, desde o fosso onde ele capta lá o pó, lá, o grão, o produto que ele esteja transportando. Exato. E aí todo o curso ali por dentro da tubulação dele. Por dentro das canecas, né? Por dentro das canecas. Onde toda a caneca faz todo o movimento, toda aquela área fica com pó em suspensão. Então, aquilo ali está contínuo. Então, se caso tenha um risco de uma faísca, vai explodir. Eu quero entender assim, a área classificada. Ali ele está num ponto o quê? Um ponto de ignição? Não, ponto de ignição é a faísca. Tá. Um triângulo do fogo. O triângulo do fogo, exatamente. Então, você tem o material combustível, que é o pó. O oxigênio, que está ali presente. Que está ali presente. Só falta a faísca. Se tiver um Sparks, explode. Então tu tá me dizendo que se porventura o próprio elevador de caneca na movimentação e a caneca for de um material
faiscante, e ele tiver um contato físico, mecânico entre uma peça e outra e gerar uma faísca, vai explodir. Então, por isso que na hora de você adquirir um equipamento, você já tem que especificar o que você está querendo comprar. Muitos fabricantes no país não têm o conhecimento do risco. Normalmente esses equipamentos são importados. Algumas empresas hoje no Brasil já conseguem ter essa tecnologia, porque isso é normatizado. Mas o que acontece é as pessoas não têm o conhecimento dessas normas. Por exemplo, você tem que ter um desalinhador de correia, a correia tem que ser antiestática, as canecas precisam ser de material não faiscante. Não é só ser a caneca, ela tem que ser plástica. Peraí, calma. Ela tem que ser plástica, mas o plástico da caneca, ele é condutivo? Ele tem risco de carga estática? Porque com o movimento também se gera carga estática. Qual o material da caneca, geralmente? Poliamida? Normalmente é PU. PU, né? Normalmente. Poliamida, ele tem ponto de... Aí, por isso que acontece, tem alguns materiais plásticos que são desenvolvidos e colocam materiais, alguns componentes dentro para você fazer o teste de condutividade do plástico. Para garantir que, se caso tenha carga estática, certo, ela dissipe na carcaça do aterramento e isso não venha gerar uma faísca dentro do equipamento. Cara. É complexo. E a proporção da explosão, ela se dá por conta de quê? Do volume, do pó de suspensão ou pelo espaço em que ele está atuando? A concentração de explosão, normalmente ela se dá de 40 miligramas por metro cúbico de ar a 1.400. Para ficar mais claro. Traduzindo isso. Imagina que você tem uma lâmpada. Certo. Imagina que você tem essa sala e você tem uma lâmpada acesa. Se você tem um pó em suspensão que você não consegue enxergar o bulbo da lâmpada, você está dentro da concentração de explosão. Se tiver um spark, vai explodir. E você entra no E você está dentro preto. E você vai morrer, né? Adeus, Nonato. Entendeu? Não, mas tem que ser eu. Não vou... Quem tiver ali. E assim, a carga estática também é um item muito crítico. Né? Então você tem que mitigar isso. Vou dar o exemplo: dutos de despoeiramento de filtros de mangas, por exemplo. Né? Você tem o ar sendo transportado ali. Em alta velocidade também, e ele tem esse outro fator, né? E ele está transportando pó em suspensão. Então, o pó do pó. O pó do pó. Então, o que acontece? Existe o risco de gerar uma carga estática. Então, você tem que garantir que, se tiver uma carga estática entre uma fixação de uma flange com a outra, ela tem que conduzir para a Terra a energia que gera a carga estática, para não ter faísca dentro do equipamento. Porque se tiver, vai explodir. Caraca. É sério. Agora, sim, a questão da explosão é independente do tipo de pó que vai estar trabalhando? Por exemplo, porque assim, ó, se você falar do lado do agro, dos silos, por exemplo, você pode ter o milho, você pode ter soja... Milho, soja, farelo de arroz, farelo de arroz, farelo de casca, trigo. Farinha de trigo, fubá. Na minha infância, eu jamais imaginaria que o fubá que a gente tem dentro da nossa cozinha, na nossa casa... É explosivo. É explosivo. Só que assim, ele parado num pozinho ali, no monte, ele não tem risco. Mas em suspensão, em pó, em nuvem de pó, aí ele tem um risco. Aí você... Quer dizer, eu vi já, eu até assisti um vídeo, não sei se é verdade, se pode ser que seja mentira, né? O cara jogou o pó pra cima, e puf, para simular o teste, é desse jeito que normalmente tem alguns vídeos no YouTube com açúcar, porque açúcar também é explosivo. O açúcar de fato. Aí o que acontece? O cara pega um pedaço de madeira, coloca um pedaço de pano na ponta, taca fogo e pega o pó e joga para cima, fazendo um movimento para cima. E aí ele faz a labareda para mostrar que pega fogo, que tem o risco. Que o açúcar é explosivo. Que o açúcar é explosivo. Porque hoje em dia, né, no país, a gente já tem alguns laboratórios para simular esses testes. Que você... uma classificação diária, quando ela acontece, o ideal é você fazer a classificação diária no conceitual do projeto. Tu fala no start da planta? Não no start da planta. A planta nem nasceu ainda. Você está fazendo o projeto da fábrica. Você está fazendo o projeto dos equipamentos. Você tem que fazer a classificação diária durante o conceitual do projeto. E ter definido qual produto que você vai trabalhar. Essa é a base, né? Você vai manipular o quê? Então você tem que passar quais são os produtos, a ficha técnica dos produtos,
Só para você ter noção, eu fiquei quase 15 anos aí numa multinacional, que eu não gostaria de falar o nome, né? Não, Porque por é questões éticas, por sim. ético sim, né? E então o que acontece? Você tem algumas empresas que fabricam alguns produtos que elas não sabem nem fazer a ficha técnica. Caraca, velho. Você vai pegar a ficha técnica, lá, risco de explosão, NA, não se aplica. Porque a pessoa que está fazendo aquele documento, ela está Não fazendo um tem noção papel, do que é. ela não conhece o risco. Aí quando chegava na empresa que tu trabalhava, voltava o material. Aí, só que como a empresa que eu trabalhava, ela tem um nível de muito grande com relação a esse tipo de conhecimento, você pegava a ficha técnica dessa empresa como referência para fazer análise. Porque ela era muito completa. Caraca, era um Então você tinha, filtro. e quando a gente tinha dúvida, a gente entrava em contato com o laboratório da própria empresa na Europa para poder validar quando você não tinha o conhecimento Essa empresa é europeia, no caso. europeia. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um dos produtos mais críticos que a gente manipulava era enxofre, em Caraca, pó. velho. Né? E tem vários tipos de enxofre. Tem enxofre 70%, tem enxofre 99%. Então, o teste, a FISP de cada produto, ela é diferente. Ela não é igual para todos. Então, você tem que mandar o produto. Então, o que a gente fazia? Pegava Tirava a amostra para amostras análise. desses produtos e mandava para o laboratório fazer análise. Para poder sair o relatório técnico daquele produto, por exemplo, aí você tem característica de explosão, tem ST, ST1, ST2, ST3. Quanto menor, maior é o risco do produto. O que significa isso? Quando você tem uma explosão, ela é pressão por metro por segundo. Pressão por Pressão por metro metro por por segundo. segundo. Que é a capacidade de força que a explosão tem. Ou seja, quanto mais comprimido tiver o pó em suspensão, maior é o risco de explosão. Não, isso está relacionado ao ME do produto, que é a mínima energia de ignição do produto. Ah, então cada produto Cada também tem a produto tem o sua seu. particularidade de combustão. Cada produto tem o seu. A farinha tem o dela, o milho tem o dele, o enxofre. No nosso caso, o enxofre é o mais crítico. Vitamina D explode. Então Poxa. é muito complexo. Então, e hoje em dia, cada vez mais isso está sendo disseminado no mercado interno. Então tem o próprio Inmetro, né, o IPT em São Paulo montou o laboratório. Hoje no Brasil já existe condições de se fazer um teste com esses produtos para não ter que mandar para fora. E quem montou esse laboratório no IPT em São Paulo foi um consultor que era o mesmo consultor que dava a consultoria para a empresa que eu trabalhava na Europa. Então é um laboratório local com todos os requisitos de empresas que têm um know-how muito grande com Uhum. relação a isso. E uma outra coisa que é bem importante, existem caminhos de informações hoje que você consegue procurar na internet as informações técnicas de alguns produtos. Tem laboratório alemão, por exemplo, que você consegue entrar no laboratório, digitar lá enxofre, né, que em inglês é sulfur, e já vai sair todas as características. Se teve algum produto que já foi lá para fazer teste, já existe uma base de dados. Tá, mas isso em relação à capacidade e porcentagem de cada um? Sim, de energia de explosão. De ME, por exemplo. Vai sair tudo. Vai sair tamanho, o grão do pó, porque a granulometria do pó também influencia no teste. Quanto mais fino. Quanto mais fino, pior. Por exemplo, o açúcar refinado não é tão crítico que nem o açúcar grosso, né, cristal. Ele não é tão crítico que nem o refinado. Exato. Então a partícula do grão também influencia na avaliação Porque do facilita a risco. queima, no caso, né? Facilita a explosão, né? De certa forma, a A explosão umidade é que uma está no queima, né? grão, No caso. tudo isso influencia, né? A umidade que está no grão. Por exemplo, um milho, só o milho, ele não tem risco de explosão, porque ele é em torno de 11% de umidade. Exato. Mas o pó do milho é diferente, porque são pequenas partículas das cascas do milho de fazer o movimento. Porque o fubá Já é é moído. depois da massa do Já é milho, já. moído. É só o... Vou te dar um exemplo. Tem fabricantes de moinho de milho no Brasil que o cara faz o moinho há anos, mas ele não faz um moinho com risco de explosão. E quando você Porra. vai consultar o cara para querer comprar dele exigindo algumas documentações, o cara fala assim: não, eu não faço, eu não garanto. E o cara tá vendendo esse moinho há 30, 40 anos no Brasil. Uma bomba, né?
De certa forma, sim. Não acontece por sorte. Porque se tiver um Sparks ali, vai explodir. Lei de Antes, Murphy. quando eu entrei na área e comecei a conhecer isso e tive que aprender na prática, você começa a se assustar com. É igual ler Apocalipse, né? Quanto mais você lê, É mais por fica aí, é tenso. por aí, é por É. aí. Porque assim, a ignorância é uma dádiva, né? Exato. Ainda é uma glória, né, para alguns. Porque às vezes é melhor você não ter o conhecimento. É, de certa forma. Mas também o ser humano peca por falta de conhecimento. Muito. Aí é outro fato. E um pouco daquilo que eu não acredito que aquilo acontece. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma planta no México. Você conhece um pouco de transporte pneumático, né? Sim, De sólidos. sim. Então, para garantir que tudo estava aterrado, então se coloca cordoalhas entre as flanges. E uma flange soltou a cordoalha. Então, na hora de fazer o transporte do produto por dentro da tubulação, pulava faísca Tá. elétrica. Porra. Aí fizeram um filme para nos mandar, para usar aquilo para mostrar para a equipe de manutenção, de Que produção, acontece mesmo. que aquilo acontece. Porque não adianta nada você adequar os seus equipamentos, você fazer tudo que a legislação e a norma determina e as boas práticas, porque isso de colocar a cordoalha não é obrigatório, é uma boa prática. Só que se você coloca e não cuida, Também não adianta nada. Não adianta nada. Porque o que acontece entre uma flange e outra, se começa a criar oxidação. Então E gera o a atrito. condutividade muda. Eu falo condutividade elétrica para fluir, a carga estática para a terra, para não ter risco de ter a faísca. Você tem que evitar que tenha faísca. Porque se tiver, vai explodir. Entendeu? Se tiver. Porque é o triângulo do fogo, né? Você tem É. o oxigênio na quantidade correta, o produto em suspensão dentro da. Tudo que é preciso para E se explodir. tiver a faísca, vai explodir. Então você tem que garantir que não tenha O terceiro o elemento. terceiro elemento, né? Para não ocorrer isso. E aí, voltando a falar, o ideal é você fazer a fábrica, fazer o projeto considerando isso e já vindo com as investigações no projeto. Por quê que eu digo isso? Porque depois que a fábrica está construída, você for classificar a sua fábrica, você vai ter que jogar muito dinheiro fora. Tu vai me explicar isso aí. Pessoal, é o seguinte. Já aproveita aí que vocês estão assistindo aí o nosso podcast, já se inscreve no nosso canal, já dá o like, já compartilha. Nosso trabalho tá assim, cara, cada dia que passa, cada semana o pessoal tá elogiando mais o podcast, tá ficando bom. A audiência é uma audiência filtrada, né? São pessoas que realmente buscam por conhecimento, buscam por esse tipo de entretenimento. Então, isso é o que nos motiva cada vez mais estar buscando conteúdo. Dá trabalho, não é fácil. A gente chama o convidado, vai buscar, liga, às vezes o cara não dá certo, cancela, a gente tenta conduzir de outra maneira. Mas é isso aí, aos trancos e barrancos a gente vai como é que eu posso dizer, ocupando nosso espaço, né? Exatamente, porque não adianta nada, né? A gente passar por esse mundo e não fazer discípulos, né? Exatamente, Porque exatamente. eu costumo dizer que Estamos aqui para servir, né? o cemitério está cheio de insubstituíveis, né? Não adianta nada você ter o conhecimento e morrer E contigo. morrer com ele. Então Enterrar o vamos conhecimento. colaborar, Vamos compartilhar? compartilhar. Vamos levar o conhecimento para quem precisa, para quem busca, não é isso? Exato. Pessoal, deixa eu falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores. A Roupaf é um dos nossos grandes patrocinadores aqui, junto do nosso trabalho do podcast. Precisou de rolamentos? Quando você buscar rolamentos, mancais, correias, transportadoras, lubrificantes, procura com o pessoal da Roupaf, ferramentas. A Roupaf ela fica localizada aqui no Maracanaú, na Avenida Mendes Trembrush, altura ali da Polícia Rodoviária Estadual. Pode procurar o time da Roupaf, teve a necessidade, precisou, os caras são muito fora da curva. Prolube Lubrificantes, lubrificantes especiais. Prolube hoje é um detentor de grandes marcas como a Itecol, como a Rocol, Itecol, a ITW, a Rocol e outros químicos para a área de lubrificação, para a área de limpeza e homogeneização. VNP Contabilidades e Assessoria, Contabilidade Jurídica, também o pessoal da VNP está aí conosco aí já desde o início. Cortez e Gonçalves Assessoria Jurídica, eles também são nossos parceiros e estamos juntos nessa empreitada.
Márcio, você falou em relação a já fazer um trabalho sendo que uma planta já está toda instaurada, né? Já está toda instaurada, tem toda a estrutura. Ou seja, isso é um passo desafiador, não é fácil, né? E como é que é feito essa avaliação pós? Que isso era para ser feito no princípio, no começo, na terraplanagem, na caneta, na realidade, né? Isso aconteceu com a gente quando nós fomos adquiridos, né? A empresa última que eu trabalhei. Uhum. Muitas coisas que ocorriam a gente não tinha conhecimento. Depois que nós fomos adquiridos, que veio o desafio. E por esse motivo que eu se tornei uma das pessoas Referência, né, com relação a esses riscos. Então, como isso se procede? Você contrata uma empresa que tenha o conhecimento de área classificada, porque hoje em dia a nossa norma, a NBR IEC 679 e as suas extensões, porque são 47 extensões, então não é pouca coisa, É muita muita coisa. Ela é a tradução da ATEX, que é europeia. Porque você tem ainda a americana, que é a NFPA. Então, No caso, as duas vai ter que se a norma NPA americana com a Tex brasileira, né? Então, no caso, se tornariam 3. Na realidade, não 3. A nossa é a cópia da europeia. Exatamente então a a cópia. cópia da Tex. Ela é traduzida. Cópia da Tex. Exatamente. Mas aí, se o equipamento vier dos Estados Unidos, você vai ter que você tem que fazer a validação no país. Vou dar um exemplo, vai. Você compra um motor elétrico, certo, ou um sensor que você trouxe da Europa. Ele tem a certificação ATEX lá na Europa. Aí ele vem para o Brasil. Se o fabricante já tem isso aqui certificado no país, beleza. Senão ele tem que fazer a certificação no Inmetro. Então você tem que pegar esse componente, levar no Inmetro e recertificar. Mesmo o produto sendo o mesmo? Mesmo. Porque isso aqui, ele não tem validade aqui. Se você tem um incidente, por exemplo, e a seguradora vai exigir documentação, você vai mostrar a certificação de quê? Se o Inmetro não certificou. Então não vale nada. Aí você tem que fazer a recertificação do país. Mas entendeu? aí no caso se tornaria um Ctrl-C, Ctrl-V, ou não? Sim, é um Ctrl-C ou Ctrl-V, mas você precisa passar pelo órgão local. Não é que você não está coberto com o risco, você está coberto com o risco, mas você tem que homologar no país. Entendi. É como você comprar uma televisão e vir aquela etiquetinha. É a mesma coisa. Made in China. Você tem que ter a validação no país, né? Que aí passa, pega o selo. Exato. E aí pronto. Aí o que acontece? A gente teve que fazer todo esse processo. Aí chamamos uma empresa. A empresa nos mostrou alguns exemplos dos trabalhos que elas tinham feito para a gente poder homologar a empresa. Porque como vem os profissionais de fora do país, que tem muita bagagem, você fica na dúvida. O profissional realmente sabe o que ele está fazendo para eu contratar ele? Então você faz a homologação do fornecedor, aí você começa a fazer todas as etapas. Você faz a visita de inspeção. Durante essa visita, o cara anda na fábrica, vê todos os equipamentos, pede documentação de todos os equipamentos. Aí, durante o processo, ele vai pedir ficha técnica de todos os produtos que você manipula para definir quais locais tem um risco de explosão em função do produto que você manipula. Imagina que você tem um silo que ele manipula 3, 4 tipos de produtos diferentes que tem risco de explosão. Pode ter produto que não tem, pode ter produto que tem. Porque imagina que você está fazendo uma mistura de produto para fazer dosagem, mas dentro daquele silo, daquele equipamento que flui aquele produto, você não passa só enxofre. Você passa enxofre, você passa farelo de casca de arroz, você passa um outro mineral qualquer que não tem risco de explosão. Então você fala assim, mas espera lá, você faz a adequação do equipamento para o pior produto. E o resto, consequentemente, está adequado. O pior produto ele seria a referência. Que aí desce uma escala, né? Porque você tratando o risco para o pior produto, o resto está coberto. Entendeu? E você tem que fazer o seguinte: aí você tem que tratar riscos mecânicos, riscos elétricos e estáticos. Então, essas aí são as variáveis. Então, por exemplo, imagina que você tem um mancal e tem pó em suspensão e você começa a depositar pó em cima do mancal. Ele começa a ficar concentrado. Então, aí você coloca o sensor de temperatura para poder monitorar
quando você faz a avaliação da ficha técnica do produto, já sai a temperatura máxima de risco que aquele produto pode entrar em autocombustão sozinha. O próprio produto, Imagina, sem ter nenhum algum tempo auxílio atrás, de nenhum ponto de ignição. algum tempo atrás, eu não sei se vocês se recordam, não sei como você, talvez não sejam da área, talvez não se lembre, teve uma fábrica de fabricação de madeira no sul do país que explodiu roscas dentro de um fosso. Caraca. Porque o pó de madeira ficou depositando, o equipamento teve um problema mecânico, o atrito começou a aquecer o rolamento e começou a esquentar tanto, que o produto começou a pegar fogo sozinho. E aí, como teve um pó em suspensão, teve explosões em cadeia. Começou explodindo aqui, a hora Como que se deu a fosse primeira várias explosão. dinamites. Exato. E aí destruiu a fábrica. Acabou com a fábrica. Junto com a outra composição Por da isso que fábrica, é né? De outros crítico, produtos por isso que também, você né? tem que tomar cuidado com relação à limpeza da fábrica. A não deixar o pó acumulado dentro das tubulações, em cima de tubulações. Você tem que ter o housekeeping. Tem que ter limpeza periódica. Só Porque os vibradores pneumáticos não vão resolver, então. porque é crítico, né? É muito perigoso. Mas as fábricas não vê com esses olhos, cara. Não enxerga Por isso, esse ponto por isso crítico que aí. você tem que é legislação que às vezes as pessoas não conhecem. NR10 e NR20 fala muito sobre todos os colaboradores que entram em áreas classificadas, eles precisam conhecer dos riscos. Então tem que ter treinamento para isso. Porque o cara tendo treinamento, ele não pode falar assim, eu não sabia que isso tinha risco. Então ele já vai ter que ser doutrinado ao risco e todas as mitigações que precisam ser feitas durante o processo, ele precisa seguir. Ele precisa fazer a limpeza periódica. A hora de fazer a manutenção, ele tem que garantir que não esqueceu nada lá dentro, que não tem nenhum equipamento que ele esqueceu, às vezes, apertar uma porca e um parafuso. Às vezes cai a porca do parafuso. Outro exemplo, né? Você tem uma rosca transportadora. Porque acontece de tudo, né? Tem esse porém, né? Acontece. Acontece de tudo. O cara vai mexer num parafuso e deixa cair lá dentro da Aí rosca. você tem que ter comportamento e disciplina. Então o cara da operação, ele faz as inspeções dele e a manutenção tem que vir fazendo as dela, porque a manutenção seria o quatro olhos ali. A produção verifica, mas a manutenção vem ser um pouco, vamos dizer assim, a polícia da operação, para garantir que não tem um risco. E se tá enxergando um problema, por exemplo, imagina que vamos falar da cordoalha de novo. Sim. Imagina que a cada 15 dias ou semanalmente, o cara da operação criou uma rotina de passar na fábrica fazendo uma inspeção visual. Puxa. Se ele enxerga um risco, dependendo do risco, ele tem que tratar na hora. E não simplesmente, eu vou abrir uma ordem de serviço para a manutenção vir consertar. Não, aquilo lá tem que ser consertado agora. Já, porque o risco está lá. Mesmo com a produção a todo vapor. Porque o risco está lá. Pode acontecer um acidente agora. Então precisa dar devida importância, mas para isso ele precisa ser capacitado. Ele precisa ter treinamento. E a legislação fala que você tem que treinar a equipe. Você tem 4 tipos de treinamentos. Você tem treinamento básico para operação e manutenção. Aí você tem um mais avançado, que é para o cara que vai fazer a manutenção. Ele tem que ser qualificado para fazer a manutenção, ele tem que saber o que ele está fazendo ali. E tem o treinamento que é o mais completo, que é, inclusive, para capacitar o departamento de engenharia a especificar os componentes corretos na área que ele vai atuar. Porque se você pegar aquela etiquetinha que vem nos equipamentos, Sim. tem um monte de letrinha, né? Exatamente. Cada letrinha tem um significado. Então, o D é de dust, de pó, o G é de gás. Então você tem que colocar o produto correto no local correto. Porque também ocorre de às vezes você comprar um produto e colocar errado e achar que está seguro. E às vezes não. Então você tem que validar com um especialista. Por isso que é importante você ter o treinamento e a engenharia que faz o projeto tem que ter o conhecimento. Não é só sair colocando lá, não. Ou sair etiquetando você tudo. Você tem que olhar toda aquela resolvido. sigla que vem, a classificação de risco, e tudo isso Sim. sai no conceitual do projeto. Lá no início. Agora, quando você pega uma planta que nem a gente pegou, que não tinha nada, a gente tem que fazer o levantamento de tudo. Mas falando a nível Brasil, qual? São Qual? Então. São poucas. Quais as plantas que tem? Tem várias. Tipo,
Cargill, Bunge, Mas é tudo de Nestlé, fora, né? DSM, todas essas são referências hoje no Brasil com relação a risco de segurança. Aham. As parte de gases que mexe com combustível, aí tem várias, né? Uhum. Petrobras e Sim, dentre sim. outras. Mas na parte de pó, tem várias empresas, normalmente as globais. As nacionais temos um longo caminho a percorrer. Ainda em fase de adaptação, alguma Sim, coisa assim do tipo, quando né? acontece um acidente, todo mundo sai correndo para poder. Será que eu tenho problema? Preciso ver, preciso achar um especialista. Mas precisa Daqui a acontecer pouco, para fazer. acho que Foda isso. teria que ser mais preventivo do que reativo, né? Então a gente Então essas avaliações devem ser feitas quando? Para ontem, né? hoje, se tiver uma inspeção governamental, possivelmente várias empresas não vão estar adequadas, né? Então existe risco de ser penalizado também com multa. Quem exige muito isso hoje, normalmente está sendo o Corpo de Bombeiro, né? Quando vai fazer o AVCB. Eles estão começando a pedir algumas coisas. Tá começando a bater Cadê só o desenho de área classificada? Me mostra o desenho. Então tá vindo mais pelo parte de liberação de AVCB, essas necessidades que o bombeiro está pedindo, Sim. do que deveria acontecer por si só. Tem empresas que têm o departamento de segurança de processo, que toma conta disso. Normalmente são engenheiros químicos, né? E tem empresa que nem tem. Na tora mesmo. Mas só que isso aí levanta muito o budget do investimento, né? Quanto custa uma fábrica que pegou fogo e explodiu? Que parou as operações? Se não tiver seguro, aí o bucho é maior. Se você tiver seguro e não tiver as documentações, o seguro não vai te pagar. Não vai cobrir. Não. Primeira coisa que ele vai pedir é laudo de instalação elétrica. Laudo, o AVCB está em dia. Ele vai pedir um monte de documento para ti. Você tem Se tu não inspeções, tiver com esse- você tem as inspeções dos laudos de aterramento do site, você tem que mostrar tudo, isso porque isso é periódico que você precisa E fazer. se o cara disser que pegou fogo lá junto com a fábrica? Hoje em dia tá tudo na nuvem, você não pode falar isso hoje, né? Não convence mais. A seguradora hoje ela se cobre, porque senão ela tem que desembolsar muito dinheiro. E Isso é fato. quando você tem a visita, normalmente essas seguradoras e empresas multinacionais são globais. As auditorias são pesadas. E eles Os caras vêm pra cima com eles tudo, vêm né? e pedindo esses documentos. E você tem que mostrar. Porque senão existe um risco lá que a seguradora não vai cobrir. Ela fala assim, ó, sua planta está coberta com essa e essa restrição. Então, se der um incidente e eles na investigação do acidente encontrar que aquilo lá foi um dos problemas, você não vai receber. Você não vai, Isso é não vai, verdade. entendeu? É cara crachá. Quando a seguradora Ou seja, não existe meio termo, não, né? ou tem ou não tem, faz. ou faz ou não faz. É bem isso. Só que o que às vezes acontece? As empresas, e às vezes acontece do quê? Faz de conta que não estou sabendo. Só que o que acontece? No final Deixa das rolar. contas, Deixa rolar. no final das contas, se acontecer, quem vai responder legalmente por isso é o gerente da fábrica. Então existe um risco. O risco do cara ter ser preso, né? Porque Porque a legislação está aí, né? e tá Você não falando pode, de vidas, você né? não Transição pode, de pessoas, você não pode, colaboradores. você não pode alegar ignorância ao assunto. Você é o responsável? Você é o responsável. Então você é responsabilidade sua Civil. saber do risco, Exato, né? exato. Do risco que a exposição Mais do ao que risco. saber você tem um plano de ação para tratar? O que você está fazendo com o que você analisou de risco? Então fica a dica aí para gerência aí dessas empresas, Fica. né? Que Assume o cargo, assume a responsabilidade, então assume o risco. E não adianta falar assim, mas se você aconteceu um problema e você saiu da empresa, dependendo da situação, você ainda é corresponsável por um tempo. Eu já não faço mais parte desse Por alguns anos ainda você é responsável, né? A legislação fala sobre isso. Mesmo você saindo de uma empresa para outra? Sim. O seu nome não estava lá, imagina que quando você faz a classificação diária, você tem os laudos. De fulano, né? Que pode dizer, você né? tem os laudos. E nos laudos, você tem lá as pessoas multidisciplinares da equipe que participou daquele serviço. Seu nominho está lá.
Bonitinho lá. Tá, seu nome tá lá. Ó, quem startou isso aqui foi fulano e tal, tava aqui na época, isso aí é gestão dele. Sim, sim. Então o cara é Se tiver uma coautor. fatalidade, vai gerar investigação, vai ter todo a parte legal da coisa, vai ser investigado, né? Chama todo mundo pra conversa. Sim, sim. E no caso assim, então não existe, eu ia até perguntar assim, mas quais as empresas de alimentos? Mas pelo que eu tô vendo, Rapaz, praticamente todas, né? Porque, ó, se você observar, tem fábrica de biscoitos, né? também tem risco. Presença do Às trigo, vezes, tem os moinhos, às vezes as empresas não sabem do risco. As pessoas que estão, às vezes, nos cargos, às vezes desconhecem o risco. Aconteceu isso comigo. por Eu ignorância. posso dizer isso para você, porque no começo que eu entrei na empresa, quando ela ainda não era multinacional, Uhum. eu era o gestor da manutenção. Hum. Aí eu fui falar um dia para um mecânico antigo de casa para fazer uma solda num silo de enxofre. Pô, E eu não cara. sabia que o enxofre explodia, que tinha risco. Aí o meu mecânico bateu nas minhas costas, isso há quase 15 anos atrás. Ô, seu Márcio, o senhor sabia que o enxofre pega fogo? Eu falei assim, não. Ele falou assim, então o senhor mandou o fulano ir lá soldar. Eu falei, pelo amor de Deus, vai lá atrás dele e manda ele parar. Aí eu falei assim, e como é que eu faço para fazer atividade? Aí isso foi o clique, né? Aí ele falou Deus. assim, ele deu risada, porque ele cabelinho branco, mais do que o meu, né? E não, a gente esvazia o material, tira o produto de lá e coloca um produto inerte, um mineral inerte, Porque a presença de porque queima da solda também. porque aí se você é como se fosse fazer uma limpeza, um flushing, mas só Certo. que você deixa o produto inerte lá e faz a atividade. Depois você limpa e E volta a volta o colocar o produto produto que. novamente. Você vai fazer, agora vamos falar do gás. Imagina que você vai fazer uma solda num tanque de gás. Você vai fazer com gás lá dentro? Claro que não. Mas como é que você faz? Você enche de água. Para você fazer a solda, você precisa lavar e limpar e garantir que não tenha gás lá Nada, dentro. nada, nenhuma Entendeu? presença de gás de jeito nenhum. Porque trabalhar quente em espaço confinado é um risco muito grande. Qual é o produto que. Por isso você tem que fazer medições de gases, pegar um instrumento de medição de gás, fazer medição de gás. A ordem de serviço, avaliar o risco. Não é só fazer papel. Vai lá e clica. Ah, ok. Peraí. Você está analisando o risco ou você está fazendo papel? De papel para papel, né? E quem está fazendo o risco conhece do risco? Você coloca um rapaz lá para fazer. É, Então, é o exatamente. motivo de você ter o treinamento e capacitar as pessoas. É muito sério. E falta hoje no mercado, no nosso país, profissionais qualificados e capacitados na área de risco, que tenha a percepção de risco. A gente tem que evoluir muito com isso. Mas o horizonte para isso é o treinamento, capacitação, porém modificar, né? Sim, Vai ter que sofrer adequar, modificação. Adequar. adequar. Porque a última parte que você faz nesse trabalho é adequação dos componentes elétricos em área classificada. Porque primeiro você trata. Imagina que você tem um despoeiramento na descarga de um Big Bag de produto que gera pó. Tem despoeiramento ali ou não? Tem, com certeza. Às vezes, Abriu o não, bag às ali. vezes não tem o despoeiramento, o sistema para tirar o pó. Você tem que primeiro comprar o filtro, instalar o despoeiramento para reduzir aquela área classificada. Mas tem empresa que nem tem o despoeiramento, só o Por bag isso que, brasa. por isso que tem que fazer a avaliação. Aí durante esse trabalho saem as recomendações, os planos de ação. Aí você, com isso em mãos, que você vai contratar um projeto de adequação da área classificada. Porque aí nesses relatórios vai sair tudo o que precisa. O que não está ok e o que está ok. Aí, ó, preciso fazer despoeiramento em tal equipamento. Preciso adequar o elevador de caneca que não tem sensor de temperatura, que não tem sensor de movimento. Imagina só, pega um elevador de caneca que não tem mitigação de risco nenhuma. Mas o que eu preciso fazer? Peraí, o que a norma fala que tem que ser? Que a Feito. NFPA fala e a área classificada também. E a Tex A também TEX fala. também fala. Aí você tem que falar o quê? Você tem que ter sensor de movimento. Imagina só, se você tem a parte de tração e a tracionada. Arrebentou a correia. Tem que É, parar. exato. Mas se não tem sensor de movimento, como é que para? E ela continua. Continua girando lá, tem o risco de ter uma faísca e ter uma explosão. Entende? Então você tem que ter.
Sensor Então, de no caso, movimento. as correias não podem ter trama de aço. Ela pode, mas ela tem que ser antistático também. Porque se ela gera carga estática, ela tem que dissipar para o tambor, do tambor para os eixos, dos Sim. eixos para carcaça e para aterramento. Entendeu? Aí, parte de temperatura dos mancais. Espera lá, os mancais estão em contato e tem risco de aquecer e transmitir o calor e ele vir a pegar fogo sozinho com o produto, porque aí você vai olhar a tabela do produto. Qual a temperatura máxima que eu posso trabalhar que o material não tem risco de começar a queimar sozinho? Caraca. Aí você tem que colocar o sensor de temperatura e fazer o set point para parar o equipamento e dar o alarme falando assim, ó, você tá com problema em tal mancal, tá com tanto de temperatura. Para não subir Não mais. deixar subir mais. Exato, exatamente. Pai, que E ainda doideira. existe alguns equipamentos supressores de explosão. Dependendo do produto, se for muito crítico, na lateral do equipamento você instala alguns dispositivos que a hora que, se caso ainda assim venha ter uma faísca de explosão lá dentro, ele injeta Um outro produto. o pó, o CO2, para Amenizar. abafar o fogo. Também tem. E é muito caro esse tipo de equipamento. Que é para não gerar o efeito dominó que ocorreu E aí na o que fábrica de acontece? Você madeiras. tem o elevador de caneca, mas você tem equipamento anterior e posterior. Então você tem que ter válvulas de segurança que bloqueiem. Se caso esse equipamento venha a ter Entrar num ponto de explosão, e a pegar válvula fogo, entra. ele não pode transmitir para os outros equipamentos, tem que ficar ali. Então você tem que ter proteção. Existe proteção para isso também. Mas essa proporção de explosão é uma proporção de destruição? Depende. Tem um incidente que aconteceu faz mais de uns 15, 20 anos com uma fábrica de açúcar. Então, inclusive eu dava os treinamentos e eu usava esse vídeo como exemplo. Exemplo. Gestão de mudança. Era uma fábrica de açúcar na Geórgia, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E teve uma mudança numa correia transportadora e o pessoal fez uma mudança num túnel e começou a aquecer o mancal e aconteceu exatamente o que eu estava te explicando. E aí teve a propagação e o túnel inteiro explodiu. O túnel inteiro explodiu, a fábrica inteira destruiu. Morreu algumas pessoas. Porque também não teve a gestão da mudança. Foi fazer uma melhoria na esteira. Enclausurou a esteira. Criou uma área classificada. E não se atentou aos detalhes do risco. E aí esse equipamento fez explodir e perdeu a fábrica de açúcar e morreu muita gente. Se você procurar nas redes sociais no Google, tem os vídeos para poder ver esse vídeo. Inclusive a CSB, né, que é um órgão americano que faz investigação de acidentes nessas proporções, ela faz a investigação e isso é público, né? Você consegue Acessar. CSB. 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 É o órgão de explosão que tem dos Estados Unidos para fazer investigação de acidente. Como se fosse um bombeiro aqui. Sei. Eles tanto investigam como eles dão a conclusão. A conclusão da investigação. Da investigação. E aí fala o porquê que aconteceu e por que explodiu. E aí se encaixa justamente essa questão. Do que a gente está falando aqui. Cara, isso é muito complexo, mas. É. Eu acho assim. Dá para ficar algumas semanas falando sobre. Eu vou fechar o podcast e vou desistir de andar na indústria, velho. Quanto mais eu sei, mais me dá medo. Não é assim. Eu acho que não. Mas é uma coisa séria. Mas assim, quanto mais. Eu tô brincando, sério que eu tô brincando. Mas assim, quanto mais você consegue estudar isso, que a gente estuda bastante sobre muitas áreas, né? Praticamente, mas você se especializa na área, que é o seu caso. Sim. Né? Sim. Então você começa a ficar com a ótica muito apurada. Quando eu entro numa empresa, a minha esposa é automático. A minha esposa vai assistir esse podcast daqui a pouco, né? Ela vai e saber. Ela vai saber. Eu entro em algum shopping, eu entro procurando coisa. Mas é automático. É automático. Que é o seu dia a dia. Exatamente. Sistema de incêndio, né? Tá funcionando ou não tá funcionando? Olha lá, o sensor não tá piscando, a luzinha tá com defeito. Se tiver um acidente aqui agora nesse shopping, será que nós estamos seguros? Pronto, é isso que eu pergunto. Será que a manutenção está sabendo disso? Será que já existe um plano, esses dias eu fui OS em aberto para... Esses dias eu fui numa loja de pet shop comprar ração pro meu cachorro.
Ah. Eu vi o sistema de alarme em alarme. Eita porra. Até que é conserto rápido. Esses dias eu fui lá de novo, tá funcionando já de novo. É, porque Porque normalmente a turma larga. ele aperta o plug e desliga o plug. Normalmente você Aquele vai lá, conceito, reseta. O que, que a gente tá falando? aquele conceito que o cara tira da tomada e. O que você tá falando? O comportamento das pessoas. Qual que é o comportamento de risco? Isso é verdade. Ah, não, isso é assim mesmo. Peraí, você tá dentro do risco e você não tá dando importância para ele. Mas, cara, acontece, bicho. Sempre que acontece esse tipo de coisa. Imagina numa indústria complexa. Imagina só. Verdade. E tem indústria que ela é classificada de praticamente de modo geral, Sim, né? Eu sim. conheço umas que, pô, tu vai ter que estar com os EPIs na portaria. Mas, pô, eu tô na portaria, beleza. Cara, é norma da empresa. Tem que estar com os EPIs daqui na portaria. A própria que tu trabalhava. Tem coisa que você tem que estar com o material correto, Aham. que o próprio poliéster gera carga estática. Você tem que ser de algodão. Exato. Só que custa dinheiro. A empresa tem que Arca- entender o risco e pagar. Você está falando de risco do colaborador. Então, mas eu já vi vídeos, não sei, por exemplo, o cara, a própria energia estática do corpo gera um acidente, um incêndio. Claro que gera. Tipo, um cara tava descarregando algodão, alguma coisa assim do tipo. Acho que o tecido da roupa Tem que dele, ser de que algodão, se não ele, pode ser de é, poliéster. então, acho que o tecido da roupa dele, de tanto frixar, andar, fazer aquela a movimentação e Você já tomou choque na hora que vai abrir a fechadura do carro? Alguma vez na sua vida? não, toma quando bate, alguma coisa, do nada a gente leva um choque devido à carga Porque estática que tá muito alta. por você caminhar num piso de carpete, você fica carregado estaticamente. Só que você não vê. Aí quando você entra em contato com algo assim do tipo, tu vira o próprio aterramento, né? Eu trabalhei na empresa de embalagem de plástico, fazia embalagem de mortadela. E na extrusão, enche o tubo da embalagem de mortadela e traciona para fazer a bobina. Gera carga estática na tração do tubo dentro dos cilindros que prensa a embalagem para puxar a embalagem. Você apagava a luz da produção e você via a estática pular de um cilindro para o outro, no escuro. Caraca. E aí chegou um cara um dia para mim e falou assim: deixa eu tenho um produto para você. Seus funcionários tomam choque na rebobinadeira? Eu falei: toma. Porque de vez em quando você tá rebobinando ali, a menina, ai, dava um choque, né? E é um choque de Ele dá um verdade. choque, É uma é uma animação, faísca, né? é uma faísca. Aí ele trouxe era um fio, que eu não sei qual era o material daquele fio. Era, se eu não me engano, era R$ 60 um metro do fio. Ô, louco. E aí ele veio com o aparelho. Chegou com o aparelho perto da máquina rodando, deu fim de escala, 25 mil volts, que era de estática que está sendo gerada ali. Ele dava fim de escala e apitava. Aí ele pegou o fiozinho, soltou um parafuso, colocou um fiozinho e deixou de pendurado perto do rolo da embalagem passando. Aham. Aí E chegava isso com o gera o produto instrumento, acabado, no caso, né? produto em produção. Em Em produção. produção, mas estava indo para ser enrolado na bobina. Sumiu a carga, sumiu a energia estática, porque o fiozinho conduzia para a terra. O cara Exatamente, porque aí o cara já não era desenvolveu mais uma terra. o cara desenvolveu um material condutivo que as meninas pararam de tomar choque. Só que aquele fiozinho, com o tempo, ele ia perdendo as suas características, você tinha que colocar outro pedacinho. É como se fosse ciclos, Sim. né? Como se o fiozinho aguentasse É tantos igual ciclos, você ter tantas borracha, cargas. se você largar uma borracha guardada dentro de um cilindro de borracha guardado num almoxerifado, dependendo do jeito que você guardar ele, Vai se degradar, ele né? vai mudando a dureza da borracha. E ela vai se degradando. Por que, que um pneu de carro guardado ele estraga? O pneu do carro tem que rodar. Se eu for largar um É, pneu parado, ele racha tudo. isso é verdade. Não, tira pelo sapato, pô. Também. Deixar um sapato muito tempo parado, quando tu for usar ele, já Principalmente a tem. maresia daqui. Ajuda. Ajuda. Ajuda demais, isso é fato. Rapaz, eu fiquei perplexo agora, vamos te. Como é que é? Você aprendeu algumas coisinhas É, novas? aprendi bastante. Eu espero que quem esteja assistindo a gente esteja Sem, aprendendo também, sem, porque a gente só se limita àquela área, sim. né? Isso só vai ocorrer ali. Só que se tu for olhar de uma forma macro e depois micro, tu vai ver que
quase tudo em qualquer lugar exige um cuidado especial, Exige e né? exigem profissionais Capacitados. multidisciplinares às vezes, né? Que é muito complexo. Que envolve a área elétrica, envolve a área mecânica, envolve todas Então, as se áreas, tu né? for avaliar então por esse ponto aí de uma área classificada desse tipo, todos os painéis elétricos têm que ser no mínimo IP68, é isso? IP67 para cima. Depende, não. Uma coisa aí já passa do IP. O IP tem a Que parte são que isso de protege de proteção, pó. né? Quando você fala de um painel EX, você tem que garantir que se caso tenha um curto dentro do painel, não vai sair fogo para fora do Externo. painel. É. Então o painel tem que ser preparado para um curto dentro dele. Ah, entendi. Entende? É a Só proteção. que aí é que tá o pulo do gato, né? Você vai. Por que tem que ter o projeto? O mais barato não é você sair colocando tudo painel classificado em tudo. É você, às vezes, Porque não é um tirar. painel barato, é O que caríssimo. que eu disse? A última fase, quando você pega uma fábrica que não tem o conhecimento do risco e vai fazer a classificação de área, às vezes só de você tirar o painel de uma área e colocar na outra, você tirou da área do risco. Por isso que você tem que fazer o estudo da Ah, o avaliação. estudo da área, né? Porque assim, imagina que você tem um descarregamento de um Big Bag, que Em fábrica de polímeros, por exemplo, uma petroquímica. aí já é diferente, porque o gás já é diferente do pó. Às vezes, dependendo da sua situação, você tem um equipamento aqui Não, de gás aqui nessa mas aí eu tô, sala, você classifica a sala toda. mas eu tô falando do caso de polímeros. Por exemplo, que chega os bags com os polímeros, por Pó em exemplo. suspensão também. Você está falando de material sólido. É, material Né? sólido, Aí o que exato. acontece? Quando você descarrega e ele gera uma nuvem de pó, normalmente é meio tabelado. Um raio de 3 metros é zona 22. Fora dessa área já é zona livre. Ah, Não entendi. classifica tudo, entende? Ah, ele se concentra naquela zona. Porque o que acontece? Se não tem vento, ela vai dissipando aquele pó e você não está mais dentro daquela concentração de 40 a 1400. Já ficou para fora daquilo. Aí você pode ter uma faísca que não vai acontecer nada, porque ela não vai explodir. Ah, agora Entende? agora Não sei ficou se ficou claro. mais claro. Ficou mais claro. Existe o raio daquela ação. Exato. Na realidade seria uma esfera, né? Porque imagina que você tem um ponto que ali está começando a gerar o pó. Ali é o centro, Ali então é uma esfera. E não é só um raio. É tridimensional. é um núcleo, no caso. Exato. Aí o que acontece? Se você põe um despoeiramento, você vai diminuir essa esfera. Então a sua área mudou. Legal. Aí o que Ficou acontece? mais Se, claro o- se, agora. se dentro, se a hora que você fez o estudo, você imagina que ficou quase toda a área classificada. Mas você instalou um equipamento de despoeiramento, Uhum. aquela área reduziu. Então você não precisa sair trocando todos os componentes elétricos da fábrica. Você vai trocar só aonde ficou classificado. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, agora ficou mais claro. Porque senão quanto custa? Então, porque se torna um choque Não, um aí choque financeiro muito são alto. milhões. Entende? Então a grande X da questão é: primeiro você faz a desclassificação de área, adequa isso, e por último você faz a inspeção elétrica. O que ficou dentro da área classificada? Agora, esses componentes elétricos eu vou precisar adequar. Caraca. Ou tirar ele da área, porque às vezes é só você mudar o painel de lugar. Porque aí já estou adequando. Porque não vai chegar o pó lá na parede lá. Então você não precisa sair trocando todos os painéis. Você tirou ele do lugar. Entendeu? Entendi. Se Tirou do não risco. tiver Tirou do jeito, risco. você daí vai comprar um painel EX adequado. Aí o painel inteiro vai estar dentro da área que gera pó, mas ele tem suas proteções e está tudo bem. Outra coisa que é muito importante, quando você compra um painel que é EX, que tem a saída dos cabos, você não pode ter 2, 3 cabos entrando num prensa-cabo. Cada prensa-cabo, um cabo. Porra. Porque senão fica espaço entre um cabo e outro. Então aí não está isolado. E outra coisa, você comprou um painel, ele vem com a certificação. Ele vem, por exemplo, com 6 furos. Aqueles 6 furos estão dentro da certificação que você comprou. Você não pode chegar e fazer outro furo lá. Você perdeu a certificação do painel. Caraca, é muito complexo isso aí, velho. É complexo. É muito complexo. Então, quando você vai fazer o projeto, você tem que olhar tudo isso. Senão você tem que revalidar a certificação daquele painel, porque se você fez um furo por sua conta, Uau.
Será que a rosca que eu coloquei para colocar o prensa-cabo ali, ela tá ok? Não tem nenhum lugar Tem passando que ser ar? literalmente assertivo. Tem que ser estanque. Você tem que garantir que se tem um curto dentro do painel, ele não vem para fora. Porque se nesse momento tem um pó em suspensão, vai explodir. Isso é verdade. Pô, Márcio, cara. A cara dava um bate-papo aí pra bem umas 3 horas, né, de conversa. Tem Com muita certeza. coisa. Com certeza. O nosso tempo é corrido, o teu tempo é corrido, é curto, mas é isso aí. Eu acho que deu pra esclarecer muita coisa. Eu mesmo aprendi bastante, cara. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de a Eu que gente estar agradeço aqui. por ter aceitado o E convite. que é para mim uma honra grande de estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, porque eu acho que É, a só gente, 33 anos de a experiência, né? gente ensina alguns dias e aprende todos os dias. É, Isso tem que verdade. ficar para sempre, né? E a gente ter humildade. Sempre. Isso é a parte mais importante. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre vai aprender alguma coisa nova. Tá em constante aprendizado. Com certeza. E é isso aí, galera. Estamos finalizando aqui mais um Ponto Fora da Curva podcast. Agradeço vocês que estiveram conosco. Já se inscreve de novo, já compartilha. Tamo junto, fica com Deus. Um beijo, um cheiro e um queijo. É nóis.